Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma BCD ESG Sustentabilidade. Hoje eu recebo o Kleber Paradella, CMO da Juntos Energia. Seja muito bem-vindo, Kleber. Lene, prazer estar aqui com você, com todo o público. Obrigado. Que bom. O que é a Juntos Energia no mercado? Conta pra gente. Juntos Energia, ela é a primeira empresa do Brasil a fazer portabilidade de energia para energia limpa. Então, assim como você escolhe o provedor de internet da sua casa, você escolhe a TV por assinatura, o seu banco, energia até então a gente não podia fazer, né? Energia você recebe aquela que foi determinada pelo governo. E desde 2017 surgiu uma portaria nova que inaugurou esse novo mercado. A nossa empresa ela já existia enquanto produto acadêmico, ali de dois fundadores de Minas Gerais. E esses dois empreendedores foram lá e lançaram, assim, em 2017, a primeira empresa de portabilidade para energia limpa do Brasil, para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Legal. E aí você cria uma rede de consumo mesmo mais consciente, certo? Exatamente. A gente está falando aqui tanto da consciência ambiental, de você passar a receber energia limpa na sua casa e ter a certeza que você está consumindo energia que foi gerada por fazendas solares e tudo. E também a consciência econômica, né, das pessoas, consciência financeira, de você ter uma economia na sua conta, você conseguir gerir melhor esse dinheiro, gerir melhor esse investimento. Então, a gente acaba pegando esses dois pilares de uma forma super importante. Em termos de produção energética e pontos também aqui no Brasil que são mais favoráveis para que isso aconteça. A gente tem regiões que chamam a atenção, quais são elas? Boa, Brasil, assim, a gente tem um extenso território, que é uma grande vantagem já comparando com o mundo hoje, e ao mesmo tempo um clima também muito estável. Então a gente tem os norte e nordeste são muito ricos hoje em produção, tanto fotovoltaica quanto eólica também, pelos ventos todos que acontecem. Então você tem algumas regiões do nordeste que são muito fortes. Minas também é uma região que tem uma insolação muito forte também, muito grande. Então, Minas acabou meio que se tornando o vale do silício das empresas de tecnologia para energia, especialmente no sul de Minas. Isso é um dado curioso até. A gente pensa em energia fotovoltaica, a gente normalmente, o usuário leigo ali, né, cidadãos comuns, inclusive eu, antes de entrar para esse mercado, eu associava calor. Então, via as placas solares e falei, não, então quanto mais calor, quanto mais quente, melhor. E, na verdade, a fotovoltaica é luz, então não necessariamente ela precisa estar num lugar que seja muito quente o ano inteiro, ela precisa estar num lugar que seja muito bem iluminado. Inclusive, se for muito quente, a eficiência energética até é prejudicada muitas vezes. Olha, não sabia disso, que a temperatura A temperatura atrapalha um pouco na captação, quando a temperatura é muito alta. Então, Minas, por exemplo, acaba sendo um lugar muito bom para insolação. Por conta disso, é um espaço iluminado. Que bacana. Em termos de sustentabilidade em geral, a gente está falando até aqui sobre do ESG. Quando falamos de governança, qual a importância também das métricas estarem alinhadas para essa figura de líder, que é tão importante também para disseminar essa consciência geral, Kleber? Perfeito. Eu acho que a governança hoje, quando você pensa primeiro enquanto país, enquanto estrutura, a gente sempre teve um modelo muito fechado quando se fala de energia, enquanto diversos outros modelos, diversas outras indústrias foram sendo abertas, democratizadas. Isso gera para o consumidor final melhores preços, melhores condições de negociação, melhor poder de escolha, né, liberdade de escolha. Então, pegando curtos exemplos aqui, rápidos exemplos, a telefonia nos anos 90, então você não tinha escolha, você tinha que associar lá a Telesp em São Paulo, Telebahia, Telemig, e acabou, era aquela empresa que te fornecia o telefone porque assim era determinado. Com os bancos, você tinha lá, no século XIX, na verdade, já tinha o Banco do Brasil, que era o único banco, e de repente você tem os oligopólios, e tem só 10 anos que a gente viu essa revolução das fintechs. Energia, acho que foi um dos últimos grandes blocos que até então a gente não tinha o poder de escolha. Então, pensando em governança hoje enquanto país, as regras vêm sendo flexibilizadas nos últimos anos. Então, agora as pessoas podem ter mais poder de escolha. E quando a gente fala das empresas que passam a assumir também a portabilidade, seja para o mercado livre de energia, que é um outro negócio que a gente já pode falar daqui a pouco, seja para energia por assinatura ou GD, que é esse outro modelo da Juntos, essas empresas também elas passaram a adotar políticas e governanças muito rígidas, porque elas sabem que não só o consumidor exige hoje cada vez mais marcas e empresas que, de certa forma, têm algum tipo de preocupação ambiental, algum tipo de responsabilidade. Então, essa governança ela precisa ser muito bem estabelecida. E também, quando a gente olha pelas questões financeiras, os investimentos, hoje as bolsas de valores, todas as instituições, todas as entidades, de certa forma, pressionam para que essas empresas tenham uma governança muito bem estabelecida nesse critério. Então, acho que é um cenário ganha-ganha, assim. Acho que se a gente pensar em todas os agentes ali nesse mercado de energia, todo mundo ganha. A sociedade
por ter uma energia mais limpa e menos CO2 sendo emitido. A gente tem os consumidores que recebem uma energia melhor, mais barata, com poder de escolha, com um serviço melhor, né? Quando você dá 2 opções, 3, 5, 10 opções, as empresas têm que lutar pelo consumidor e não o contrário. Sim. Então, eu acredito que essa mudança que aconteceu lá atrás com esse monte de indústrias, agora é a vez da energia. A gente ainda vai ouvir falar muito da energia e ainda falo com os amigos hoje, trabalho em tecnologia, em marketing, em outras empresas, eu falo, vocês vão trabalhar com energia daqui a pouco, é questão de tempo. Sim, claro. E o Mercado Livre, que você falou, Mercado Livre de energia? Mercado Livre de energia, ele já existe no Brasil há mais de 20 anos. O que é? As grandes empresas, grandes indústrias, e aí consomem, falando aqui de um jeito mais simples possível, são contas que pagam acima de 50 mil reais, 100 mil reais de conta. Elas sempre tiveram a oportunidade de escolher a energia que elas consomem. Então elas fazem grandes negociações e falam, vou comprar dessa empresa lá no Nordeste aqui, e elas recebem. Só que isso era restrito a poucas empresas, poucas e grandes. Então a maioria das indústrias do Brasil já migrou há um tempo, mais de 80% das grandes empresas do Brasil. O que acontece agora, a partir de janeiro de 2024, existe uma nova portaria agora, e que qualquer consumidor que tenha conta de alta tensão, e aí eu tô falando de empresas que têm contas de 3, 5, 10 mil reais, elas também vão poder passar a escolher a energia que elas vão consumir do Brasil inteiro. Então ela pode, uma empresa do Sul, comprar uma energia do Tocantins, uma empresa de São Paulo comprar energia de Minas. Então essa democratização ela vai incluir agora mais de 100 mil novas empresas, e aí a gente está falando de economia, de desconto de mais de 35% na conta de luz. Olha. Então é um valor realmente alto, a gente está falando de mais de 4 contas no ano de economia. E sem pagar nada, sem grandes instalações, sem grandes serviços. É um trabalho de compra e venda mesmo, quase assim como tem na Bolsa de Valores, que você tem compra e venda de ações, você faz uma negociação nesse mercado livre de energia. Legal. A certificação também serve para esse enquadramento, porque quando a gente fala de certificação de carbono como um todo, vem, né, o pensamento que não, só tem que certificar tal questão, que no caso é o carbono, mas com energia também funciona de alguma maneira? Tem que certificar? Sim. Tem ali comprovado que você está contribuindo de alguma maneira? Sim, total. E assim, o hidrogênio ele não é novidade, a gente já vê o hidrogênio sendo usado também em grandes indústrias como uma fonte de energia. Agora, o hidrogênio verde é o processo que você faz na separação ali da água, no processo de eletrólise, você faz esse processo garantindo que aquela energia gerada ali, aquela energia foi toda feita por fontes renováveis. Então, por isso, o hidrogênio verde. E o que é a grande mudança dessa nova energia, desse novo momento de consumo, é que a gente consegue, de certa forma, exportar essa energia. Então, diferente do mercado livre de energia ou do sistema de GD, de geração distribuída, que é, no caso da Juntos por assinatura, né? É que você precisa de um fio. Então, essa energia que você gera, você não consegue armazenar ela porque é um problema ainda. Armazenamento é um outro problema que a gente pode até falar um pouco mais sobre ele também, porque a gente está falando também são bens, de certa forma, recursos limitados, né? A gente não tem esse recurso para sempre. No caso do hidrogênio verde, a gente consegue transformar, é como se colocasse essa energia dentro de um barril, botasse num navio e mandasse isso para o resto do mundo. Então tem portos sendo construídos no mundo, você pega em Roterdã, tem diversos polos agora sendo montados para receber essa energia, para a gente poder exportar a energia do hidrogênio verde para outros países do mundo. Então, fazendo um paralelo, é como se o Brasil pudesse, fazendo o trabalho correto e investindo corretamente como vem sendo feito, é o Brasil poder se tornar a Arábia Saudita da energia. Da energia limpa. Temos riqueza energética, então. Que bom! Armazenamento, o que é que você traz pra gente? Você citou na sua fala anterior. Armazenamento é um problema, é um desafio global ainda, porque você depende ainda do lítio, depende de alguns materiais que eles não são 100% limpos, pelo contrário, eles são, de certa forma, o descarte é um grande problema ainda, a extração desse material também é um grande problema. Existe uma limitação física. Então, se hoje todas as pessoas decidissem migrar para um carro elétrico, por exemplo, a gente teria um problema tanto de geração de energia suficiente para isso, como também de descarte. O que fazer com essa bateria depois? Então, tem muitos estudos sendo desenvolvidos para pensar nas próximas formas de armazenamento, as próximas formas de consumo dessa energia. O hidrogênio verde, inclusive, pode ser uma dessas soluções. Então, tem modelos de carros, ônibus sendo testados usando diretamente hidrogênio verde como combustível, sem precisar necessariamente desse armazenamento até então tradicional, do que a gente via. Então, hoje, o problema, quando a gente tem a energia eólica, tem a energia fotovoltaica, o problema é que não adianta você gerar muito se você não conseguir armazenar. A gente precisa consumir essa energia, distribuir ela corretamente no país,
para conseguir. Mas esse é um desafio que o mundo inteiro está enfrentando. Talvez a gente tenha uma solução daqui a 5, 10 anos, não sabemos ainda. Sim. Mas hoje esse é um ponto ali que vai ser importante para a virada, de fato, para a matriz energética do mundo. Por falar em desafio, mobilidade urbana e, obviamente, elétrica também. A gente tem essa tentativa ainda, né, de boom de carros elétricos. Aqui no Brasil eu falo tentativa ainda porque números ainda mostram que tem uma porcentagem pequena quando a gente compara com a Noruega, por exemplo, e outros países da Europa também. Como é que a gente olha em questões ligadas à geração de energia para a mobilidade? Inclusive, vocês têm parcerias, não é? Pra gente foi muito legal. A gente teve uma conversa um tempo atrás com a 99, o aplicativo, e eles têm um desafio, porque eles têm um pacto para a mobilidade elétrica do Brasil, então eles têm um desafio, tem diversos pactos até 2030. Eles começaram a eletrificar parte da base de motoristas, então terem acesso ao carro elétrico, porque isso consegue fazer com que o motorista parceiro consiga, de certa forma, andar mais, conseguir rodar mais com o carro com um custo menor, né? Um custo de vida acaba reduzindo bastante, aumentando, consequentemente, os ganhos dele. Só que, ao mesmo tempo, como é que você abastece a energia desses carros, desses motoristas? Como é que você gera para que ele também consuma uma energia limpa? Sim. Porque não adianta você ter um carro elétrico e você consumir, de certa forma, uma energia que possa ter vindo de uma termoelétrica, por exemplo. E aí, com isso, nós somos convidados por eles há um ano atrás e estamos com essa parceria firmes e fortes para levar energia limpa para motoristas parceiros da 99. Legal. Então a gente hoje roda em Minas Gerais, em Pernambuco, os motoristas, não só os que têm carro elétrico, mas também os carros a combustão também. A gente levou energia limpa para casa deles, então eles conseguem reduzir o custo de vida deles recebendo energia limpa diretamente no relógio, diretamente no apartamento, na casa que eles moram. Ai, que bacana. Parabéns, inclusive, Kleber. Obrigado. Aliás, parceria muito legal pra gente, assim, porque a missão da empresa, quando surgiu, era, de certa forma, democratizar o acesso à energia limpa. Porque por mais que a energia limpa seja libertador ter uma placa solar em cima de casa e conseguir derrubar o preço da sua energia, né? Acho que quem não quer, mas ao mesmo tempo a gente limita para um número muito pequeno de pessoas do Brasil. Sim, quem que tem a casa própria com espaço suficiente para construir, colocar placas fotovoltaicas que suporte o peso e ainda, além disso, o investimento e aí o tempo para esse investimento se pagar. Tanto que a gente fala no Brasil hoje são 1,6 milhões de residências que têm essas placas solares. No momento que a gente conecta essa história da energia limpa, de trazer diretamente de fazendas solares, a gente consegue já aumentar o número de pessoas. Então você começa a democratizar. A ideia é que isso comece a cada vez abrir para a gente conseguir ter energia limpa para todo mundo. Então uma das parcerias que ajudam muito a gente hoje isso são os Correios. Então hoje a gente tem em Minas Gerais, em breve Pernambuco, a gente leva energia limpa para as pessoas que estão ali nos Correios e vão direto no balcão com documento de identidade, elas conseguem fazer a migração ali na hora e elas passam a receber diretamente desconto em casa, sem instalar placa solar, sem pagar mensalidade, sem anuidade, sem fidelidade. Então elas fazem esse trabalho diretamente, um desconto direto na conta. Ai, que bom. Facilidade, então, no acesso a isso. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu convido a quem está por aqui também nos acompanhando do outro lado da telinha para ficar. Na volta, Kleber Paradella, CMO da Juntos Energia, aqui comigo hoje no ABCD ESG. Já, já. Estamos de volta, continuo aqui com Kleber Paradella. No bloco anterior, foi muito interessante ver o que a gente trouxe, né, em termos de esclarecimentos, você trouxe em termos de esclarecimentos sobre essa questão energética. Falando de futuro verde, jovens no mercado de trabalho cada vez mais, tecnologia também inserida, como é que a sua visão, a sua análise a respeito? Afinal, você também fala como um professor docente, né? Eu dou aula de futurismo e tecnologias exponenciais, então energia sempre, de certa forma, transitou na minha vida, mesmo trabalhando em outras indústrias. E por quê? Porque a gente cada vez mais conecta nosso mundo. Se hoje a gente tem um celular e um computador, daqui a pouco a gente tem um celular e um computador e mais um monte de aparelhos na nossa casa, nosso carro passa a ser elétrico, tudo vai consumir muito mais energia do que a gente consumia. Então a energia, ela não só é um tema que cada vez mais a gente vai desenvolver como novas formas de tecnologia de captar. Outro dia eu estava assistindo uma palestra internacional com um sistema que eles estavam desenvolvendo para captar energia solar a partir do espaço. E conseguir fazer essa transmissão dessa energia diretamente para a Terra. Então a gente está falando de uma geração que fica o dia inteiro apontada para o Sol, que é um desafio em qualquer outro lugar. Então a gente tem tantas tecnologias pensadas para isso, mas também pensadas nos problemas novos que vão surgir. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de inteligência artificial,
existe um grande problema que é o consumo de energia dos computadores que geram. Então você pega um chat GPT, por exemplo, tem estudos que mostram que se você, a cada 60 perguntas mais ou menos que se faz para um chat GPT, ele bebe, teoricamente, 250 ml de água do que se consome para conseguir manter os servidores refrigerados, para conseguir ter o sistema todo de vapor, de ar-condicionado. Então a energia necessária para alimentar um novo mundo da inteligência artificial, vai ser uma energia que ela vai precisar de muito mais atenção. Então vão surgir discussões como justiça energética, por exemplo, discussões dos países terem controle para garantir que a energia chegue também na população e não seja 100% dedicada só para as grandes empresas de tecnologia que podem começar a querer pegar essa energia toda. Mesmas discussões que a gente já teve com a água, com todos os outros bens que de certa forma foram um problema. Então a energia é um mercado que ele tem um futuro muito promissor e positivo no ponto de vista de desenvolvimento, assim como eu comentei mais cedo das fintechs, que hoje são milhares, daqui a pouco você vai ter dezenas de milhares de empresas de energia. Então o mercado de trabalho vai abrir muito, vão surgir muitas startups, muitas empresas. Por outro lado, vai surgir também essa discussão da sociedade enquanto justiça energética, o que vai acontecer com esse novo mundo, a quem pertence, como que a gente vai distribuir essa energia no mundo. Então são discussões que são muito boas e quanto antes. A vantagem de estudar futurismo, tudo é isso, é você conseguir pensar alguns passos já na frente, as próximas pedras do xadrez que vão se movimentar. Sim. Mas é uma indústria que vai mudar muito ainda. Nossa, que interessante. E vou falar nessa questão não só de futuro, mas de mundo, né? Sim. Sabemos que é uma pauta mundialmente comentada, buscada pelos líderes, chefes, enfim, organizações. Como é que a gente olha para o Brasil neste patamar, nesse pé de comparação com o mundo? A gente tem algum país que é modelo? O Brasil segue sendo protagonista? De que forma? Como a gente compara? Acho que todos os países agora estão nessa corrida do ouro, literalmente. Porque, de fato, é um bem que agora quem conseguir chegar primeiro vai conseguir ficar melhor posicionado nos próximos anos. Então, você olha, por exemplo, o movimento da China. Se a gente olhasse para a China nos últimos 5, 10 anos, era aquela imagem de Pequim com o céu vermelho de poluição e tudo. E a China, de repente, ela mudou a matriz energética. E hoje é o maior produtor de energia do mundo, de energia limpa. Emirados Árabes, a mesma coisa. Você olha os países todos que até então dependiam de combustíveis fósseis e hoje eles estão construindo verdadeiras, posso nem chamar de fazendas, são quase cidades inteiras, estados inteiros só de placas solares ocupando a região. O Brasil ele é muito bem visto pelo potencial dele, tanto do clima quanto o potencial também de geográfico, né? O tamanho do Brasil, a extensão geográfica do Brasil. Então, todos os países estão investindo no Brasil, os fundos de investimento têm priorizado também grandes investimentos no Brasil relacionados à energia limpa. O Brasil, como eu comentei, ele fez um salto exponencial de 2017 para cá, desde que a energia limpa fotovoltaica começou a ser injetada na nossa matriz. Então, a cada ano é como se a gente fosse dobrando a quantidade de produção. Então, assim, o Brasil está num momento muito bom para as empresas, muito bom para os consumidores e muito bom para a sociedade como um todo, porque no fim a gente ganha, de certa forma, reduzindo o impacto do CO2. A gente é importante falar que cada lugar que se constrói uma usina, você gera um impacto positivo ali próximo, porque você precisa empregar pessoas, você, de certa forma, precisa cuidar da manutenção dessas usinas. Então, a gente, inclusive, tem um programa muito forte lá de responsabilidade social, e aí pegando aí dentro do ESG também, pegando a questão do S, que a gente impacta mais de 460 mil pessoas nas regiões que a gente tem usina no sertão de Pernambuco. Então, são regiões de sertão que até então não tinham indústrias, não tinham grandes empresas de serviço, são regiões, de certa forma, que têm limitações ali mesmo em relação ao que eles têm de básico, que deveriam ter de básico, e que a gente consegue entrar ajudando a educar, ajudando principalmente na formação infantil também, educação. Então, isso eu acho que é importante. A gente fala de uma indústria, mas essa indústria abre uma série de outras. Ela vai criando outras ramificações que acabam movimentando todo o mercado, toda a economia, todo o país. Então é muito bom. Energia limpa é bom para todo mundo no fim das contas. Ai, que bom. E agora, falando sobre a sede da próxima COP, a gente tem os Emirados Árabes imediatamente, e depois temos também o Brasil aqui como sede. Como é que a gente olha para essa questão, essa reunião e conversação, né, a respeito do mercado como um todo? Boa, eu acho que a COP ela tem um papel muito importante de sempre repactuar, né? Acho que juntar os países, juntar a sociedade, a imprensa, todo mundo junto, para repactuar e colocar um pouco as questões na mesa para a gente lembrar por que a gente está ali. E é muito bom o Brasil sediar, porque a gente coloca o país também, mais uma vez, nesse protagonismo. O Brasil ele tem que ser um protagonista da energia no mundo, porque ele tem essa potência e hoje ele é reconhecido.
Hoje, as discussões nas universidades, nos eventos de inovação e tecnologia, todos falam de alguma forma do Brasil quando citam a energia, como um país que tem essa potência. Até porque a gente tem mais de 90% da nossa energia hoje no mundo no Brasil, é de alguma fonte renovável. Então, a gente é um país que é exemplo hoje em consumo de energia e também pode ser o exemplo em geração, em produção e serviços que a gente lança, as empresas que a gente hoje lança aqui, são empresas que poderiam facilmente operar em outros países do mundo. A gente tem, de fato, aqui essa potência. Eu lembrei da COP27 do Egito e teve uma pesquisa que eles soltaram na época e rodaram em 6 países essa pesquisa. E no Brasil, eles identificaram que 25% dos brasileiros, ou seja, em cada 4 brasileiros, acreditavam, no ano passado, que a energia de fósseis, né, energia de combustíveis fósseis, 25% dos brasileiros, ou seja, entre cada 4 brasileiros, acreditavam no ano passado que os combustíveis fósseis são combustíveis limpos, são energia limpa. Então, para entender um pouco o que é importante a COP, para trazer um pouco, jogar um pouco na nossa cara, assim, do tipo, a gente acha que todo mundo já sabe o que é energia limpa, que já está super estabelecido, as pessoas já têm uma consciência. E quando você olha, 25% das pessoas ainda acham que gasolina e diesel e tudo são energia limpa. Então, acho que a COP, ela no Brasil, vai ajudar não só a posicionar para o mundo, o nosso país, mas para o Brasil olhar para si mesmo, para que a gente possa ter discussões, porque esse vai ser o assunto, provavelmente, do país nos dias em que acontecer. Não, pois é, mudança de matriz energética é necessário ser conhecido, né, debatido esse assunto, até por conta justamente do que você fala, da falta de conhecimento e clareza, muitas vezes, que pode impedir que esse avanço aconteça de fato, né? Médio e longo prazo para esse mercado, qual a visão? Também essa questão dos jovens no mercado de trabalho que você citou anteriormente, não só falando de futuro, mas do futuro que já se faz presente, né? A gente já tem engajamento, assim, muito significativo dessa galera, né, Kleber? Sim. Pensando, acho que assim, primeiro respondendo em relação aos jovens que estão vindo por aqui, todos os momentos que a gente teve algum problema em relação ao desemprego no Brasil, em que de repente todas as indústrias começaram a desempregar, a demitir, o mercado de energia estava contratando. Então é um mercado que ele vem crescendo e cada vez mais falta mão de obra especializada. Então você vê as empresas, indústrias cada vez mais se aproximando das universidades, tentando desenvolver esses talentos desde cedo. Então a primeira dica é essa. É um mercado que ele vive contratando e vive se desenvolvendo. E ainda vai crescer muito mais, porque ele está de certa forma, numa ascensão muito grande. E falando um pouco dessa relação, da visão do futuro, médio, do longo prazo aí desse mercado, mais ou menos 2026 a 2028, não se sabe ainda uma data exata, isso está sendo ainda conversado, vai acontecer a abertura total do mercado. O que quer dizer isso? O mercado livre de energia, que hoje era restrito às grandes indústrias, que agora vai ser restrito a qualquer um de alta tensão, em algum momento esse mercado vai ser aberto para todo mundo. Nesse momento, qualquer pessoa do Brasil, qualquer consumo de energia vai conseguir comprar energia de qualquer lugar. Então, o mercado que agora, quando a gente fala da corrida do ouro, é um pouco em relação a isso. As empresas todas estão correndo, trazendo para dentro das suas bases. E quando a gente fala da Juntos, que hoje faz esse serviço, existe uma limitação hoje que tem que estar na mesma rede. Então, se você tem um cliente de São Paulo, da Enel, por exemplo, ele tem que ter uma usina na mesma rede da Enel. Um cliente da Bahia tem que ter uma mesma da Coelba. No momento que isso acontecer, em 2026, 2028, 2030, ninguém sabe ainda, de fato, todo mundo vai poder comprar energia de todo mundo. A gente vai ter a abertura total do mercado. Então, a explosão desse mercado vai acontecer em breve. Esse é o próximo passo. Para a gente finalizar, último minuto, as suas considerações, suas dicas, fica à vontade para esse espaço. Boa, então minha dica é, se você quer migrar para o mercado livre de energia ou se você quer instalar energia limpa na sua casa, eu acho que procure uma empresa como a Juntos ou outros concorrentes também, não tem problema, acho que a gente sempre fala que é bom para todo mundo, a gente tem que desenvolver o mercado como um todo. E ao mesmo tempo, acho que é um recado também para as empresas, para as pessoas todas que estão se desenvolvendo, para elas começarem a olhar para o mercado de energia, não só olhando para o mercado, de certa forma, para mudar suas matrizes, suas fontes de geração, mas para olhar mesmo que a energia pode ser o próximo benefício dos colaboradores, energia pode virar o próximo serviço que um banco ofereça para os seus clientes, uma empresa de telefonia ofereça para a sua base, para a casa das pessoas. Então, energia, eu sempre falo que o que aconteceu com as fintechs, que hoje toda empresa tem, de certa forma, o seu banco, sua carteira digital, energia vai ser o próximo produto das empresas. Por isso que a gente trabalha bastante com parceria, porque esse é
É o modelo. Que bacana. Kleber Paradella, muito obrigada por suas contribuições. Conte sempre com a gente. Até a próxima. Obrigado. E para você também que nos acompanha, lembro que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo programa.